Bom, então ele é o homem que influencia 9 entre 10 músicos de jazz contemporâneos, que esse que nós assistimos no final, então, é o único registro que tem do I Love Supreme, gravado uma segunda noite no Festival de Jazz de Antibes, na França, em 65. E John Coltrane é um daqueles músicos que estava sempre procurando ir além, né? Ele sempre procurava inovar, sempre queria, nunca estava satisfeito com o que tinha obtido, ele sempre queria algo mais. Isso foi uma tônica na carreira toda dele. Ele nasceu em 6, né? Então, quer dizer, o ano que vem estaria fazendo 90 anos, mas ele não viveu tanto assim, né? A vida dele foi bem curta, infelizmente. Ainda assim, alguns músicos dizem que ele foi como um meteoro, que ele passou pela Terra e causou, né? Então, porque um homem que gravou por 12 anos só, entre 55 e 67, ele influenciou a música enormemente, não apenas o jazz, né? Então, ele nasce em 26, numa cidade pequenininha, se chama Hamlet, que nem a peça de Shakespeare, né? Na Carolina do Norte. E ele nasce em uma família muito religiosa. Os avós dele eram reverendos da igreja metodista, só que ele é criado pela mãe, porque o pai abandona a família quando ele ainda é muito jovem, né? E quando ele tinha 12 anos, acontece uma fatalidade assim na família, que em poucos meses morre avô, morre tio, morre prima e tudo mais. E aí acaba sendo criado pela mãe e por um primo. E ele ia muito à igreja, né? Então ele ia lá e ouvia aquela musicalidade toda da igreja metodista, enfim, assim como a igreja batista tinha os cantos e tudo mais, é uma música muito física, né? Exigia as pessoas participam, levantam, cantam, abrem os braços e tudo mais, né? E ele vai crescendo nesse ambiente. Para o exército, ele serve durante o período da Segunda Guerra Mundial. Então, ele vai para as armadas, não para o exército. Sendo mais preciso, ele vai para a marinha, onde ele serve, então, no Havaí. E ele chega lá e ele já ouvia bebop, né? Então, ele já gostava do som do Charlie Parker. E aí ele entra na banda e eles veem, ó, esse cara aí até que sabe tocar, é bom. Né? E aí chamam ele e fica tocando na banda da marinha. Quando ele volta para o continente, para os Estados Unidos, então ele toca em bandas de rhythm and blues para ganhar dinheiro, né? Então ele precisava se sustentar e tudo mais, ele toca em bandas de rhythm and blues, depois ele toca em outras bandas, entre elas a Big Band do Dizzy Gillespie. Né? Então até tem uma foto famosa que é do Charlie Parker e do Dizzy Gillespie, os dois, assim, um apoiado no outro, o Dizzy com um sorrisão, assim. E aí, geralmente essa foto é cortada, porque do lado aparece o Coltrane, assim, bem novinho, meio tímido, olhando para os dois, assim, sabe? Meus ídolos, né? Charlie Parker vai ser uma grande influência para o Joe Coltrane. Pro lado bom e pro lado mal. Seria o lado mal, então. Charlie Parker, ele foi um excepcional saxofonista que mudou o jazz, né? Só que muitos músicos viam nele essa genialidade e achavam que ele era assim pelas drogas que ele consumia. Né? Então, Charlie Parker é loucão, então ele toca rápido essa progressão de acordes e tudo mais. Então, se ele é loucão e ele toca desse jeito, uma ligação simples, então são as drogas que fazem ele tocar assim. E uma geração inteira de músicos de jazz se jogou achando que iam ser os melhores porque usavam drogas, né? E o John Coltrane não foi uma exceção. Então ele também, a partir de 48, ele começa a consumir heroína, se torna viciado e começa a fazer algumas gravações, apresentações, assim, então. E aí, quem ouve ele e se interessa é o Miles Davis. Né? Que, então, ele tocava com o Dizzy Gillespie e o Miles já tinha tocado com o Charlie Parker e o Dizzy Gillespie, então ele estava antenado sempre nos jovens que ele podia pegar para a banda dele. E o Miles tinha passado por um processo de desintoxicação, né? Então ele estava fora das drogas, então ele queria retomar a carreira. Então como que ele faz isso? Vou chamar grandes músicos. Ele chama o Coltrane, o Red Garland para o piano, Paul Chambers para o baixo, e ele começa a formatar uma nova banda.
Coltrane toca com ele até 57, até que o Miles diz, não, ó, cara, não dá, tá demitido. Porque o Coltrane, como qualquer viciado em droga, a coisa mais importante para ele é a droga, né? Não é por querer. A pessoa é compelida a isso, né? A coisa mais importante passa a ser a droga em relação a qualquer outra coisa. O Coltrane estava recém-casado, né, com uma moça muçulmana que se chamava Juanita Naima, que dá nome à segunda canção que a gente ouviu no concerto da Bélgica, que é Naima, né, que começa como uma balada e depois vai bem ao estilo Coltrane, dissonante, né? E aí ele está recém-casado com ela e tudo, e ele é demitido da Miles, então ele precisa tocar em outra banda. Quem chama ele é o Thelonious Monk. E não podia ser mais diferente, né? Porque assim como o Monk gostava de deixar vários espaços na música, o Coltrane gostava de preenchê-los, né? Então, eles ficaram pouco tempo juntos, de junho a dezembro só de 57. Não conseguiu fazer tanta influência assim no outro, né? Mas ainda assim dá para ver que foram aprendendo alguma coisa um com o outro, assim. Dá para dizer que principalmente o Coltrane, porque o lado bom que ele aprendeu com o Charlie Parker é ser muito curioso e sempre querer expandir as fronteiras do jazz, não ficar preso, jazz é isso, então eu vou tocar isso. O Charlie Parker gostava muito do Stravinsky, né? Gostava do Shostakovich, compositores de música clássica do século XX. Eu acho meio incongruente dizer música clássica, sendo que é contemporânea, mas enfim, esse é o termo que se usa. E o Joe Coltrane também, né? Começa a ouvir as composições do Stravinsky e de outros compositores e vai incorporando isso na música dele. Então, em 58, em janeiro de 58, o Coltrane já tinha passado por uma experiência traumática, né? No final de 57, ele quase morre de uma overdose de heroína. E aí ele vai para o hospital, fica lá quase morrendo, e quando ele sai disso, ele tem como se fosse uma iluminação, assim, uma epifania, né? E aí então ele se volta totalmente para a religiosidade. Ele se sente tão grato por ter sobrevivido, então ele entende que isso foi um presente de Deus, ele continuar vivo e poder continuar com a carreira dele, enfim, com a vida dele principalmente, né, mais que a carreira. Aí ele larga completamente as drogas e a vida dele tem uma mudança, né? Então, de agora ele retoma tudo aquilo da infância, aquela musicalidade religiosa e todo esse sentimento de ligação com o divino, e ele passa a incorporar isso na música dele. Em 58, então, em janeiro, o Miles chama ele de volta, né? Tá fora das drogas, é um excelente músico, vem pra minha banda. E aí eles gravam discos maravilhosos, né? Round Midnight, Kind of Blue, entre outros, ao mesmo tempo em que o Coltrane ele vai investindo na carreira dele também, como band leader, né? Ele já era muito reconhecido como... Aí ele começa a ter uma carreira mais forte como band leader também. Aí em 59, ele lança um disco que até hoje é considerado uma grande dificuldade para outros músicos tocarem, né? Que é o Giant Steps, que tem uma progressão de acordes que ele vai introduzir no jazz, dá para dizer, porque ele não foi o criador, mas isso é chamado Coltrane Changes, são mudanças de acorde que ele fazia e tal, que ele já ouvia em posições do Stravinsky, que, como eu não sou músico, é muito complexo explicar, mas ele pega, por exemplo, três notas, daí nos espaços ele acaba encaixando outros acordes para fazer como atalhos dessas notas e ainda mantendo a estrutura inicial, mas acomodando outras, assim. Consegue criar diversas outras canções em cima de outras, ele compõe Countdown em cima de Miles e tal. E as pessoas pensam que é outra completamente, que é mais ou menos o que o Charlie Parker e o Dizzy Gillespie faziam no bebop também, né? Eles transformavam as canções mudando os acordes, e as pessoas ouviam e pensavam que era algo totalmente novo. Mas aí isso que o Coltrane faz vai influenciar gerações de músicos, né? Principalmente do minimalismo. Então tem um compositor que é o Philip Glass,
que é um dos compositores de música clássica contemporânea, de novo usando esse termo esdrúxulo, mais importantes, né, do século XX, compôs trilha para filmes e tudo mais. Ele é bastante influenciado pelo John Coltrane, né? E aí, em 61, o Coltrane sai da banda do Miles e decide, não, agora então vou seguir com a minha banda, só ele, né, como band leader. E aí ele lança outro disco que surpreende bastante, é o My Favorite Things. Canção tema a gente ouviu em 2 concertos aqui, né? Essa canção é um tema daquele filme A Noviça Rebelde, ou The Sound of Music, né? E aí então ele transforma isso... É dele mesmo? Não é composição dele. São 2 compositores, é o Oscar Hammerstein II e o Richard Rodgers. Né? Aí mas ele refaz completamente a música, porque ele coloca a influência do raga indiano, então é hipnótico, né, aquilo ali. Eu acho dele muito física, né, tanto que ele se dobra tocando um instrumento, tudo, né. E eu não consigo não me mexer enquanto eu estou ouvindo aquilo. Eu fico aqui tocando meus instrumentos imaginários também, né. Isso é bastante influência dessa sonoridade que ele vai pegando de vários lugares. Porque ele era interessado em música japonesa, e música africana, e música brasileira. Então, tanto que, se a gente for ver todas essas músicas, elas têm uma repetição, leva a um estado hipnótico, e ele estudava muito isso. O Coltrane, ele era muito interessado que a música tivesse uma sensação física nas pessoas, provocasse alguma coisa. Ele não era aquele compositor que olhava assim, essa nota combina com essa, é agradável ao ouvido, não. Ele queria que provocasse alguma coisa. Assim como aqueles que na Índia tocam para hipnotizar as cobras, né? Ele queria hipnotizar o público também, né? Então, ele começa cada vez a investir mais nisso. Então, em 61, alguns críticos e o público mesmo não entende muito bem isso, né? E divide. Alguns chamam o que ele tocava, quando ele chama o Eric Dolphy para tocar com ele, que é aquele flautista e saxofonista alto que aparece no primeiro concerto. A revista Downbeat, que é a principal revista de jazz, diz que eles fazem um anti-jazz, né? E o Coltrane diz, como assim? Eu estou levando o jazz a um novo patamar, e só que muitos críticos não entendem. Parte dos músicos diz, não, mas esse cara é genial, vamos segui-lo, né? Parte do público diz, mas o que esse cara está tocando? Eu não entendo isso. Então, não quero ouvir isso. Eu quero ouvir uma canção que tenha modulações fáceis, que seja dançante, dê para bater o pé, puxar alguém para dançar e tal. Então, ele divide bastante, né? Não é um jazz fácil, realmente. Eu acho que o Coltrane eu jamais traria que isso fosse a primeira sessão do Viva Jazz. Acho que a gente ia embora. Que para ouvir Coltrane já tem que ter um ouvido treinado no jazz. Senão é um músico muito difícil, realmente. E aí o que ele faz, então, a partir de 62, ele continua inventando muito nos concertos, usando bastante de experimentações, mas nas gravações ele fica um pouco mais conservador, digamos assim, né? E aí, mas ele lançando ainda assim excelentes álbuns. Então ele começa um álbum com uma faixa mais conservadora, ainda uma dessas canções com bastante progressões de acordes e tudo mais. E ele grava, por exemplo, com o Duke Ellington, em 62, um álbum que é muito bonito, onde se destaca In a Sentimental Mood, que é uma canção muito bonita que abre o álbum. Ele grava um disco chamado Ballads, com esse grupo que é o Quarteto Clássico, formado em 62, que a gente viu nos dois últimos concertos ali. E tem um outro disco que ele grava com um cantor, que é um barítono, que tem uma voz muito bonita, que canta principalmente baladas de jazz, que é o Johnny Hartman. Mas ele está interessado nessa batida de música espiritual, então, porque ele tem uma ideia de levar essa compreensão de Deus que ele tem para as pessoas, só que ele é muito sincrético, né? Ele dizia que ele acreditava em todas as religiões, então ele tinha uma ideia muito própria da divindade. Para ele não é o Deus da igreja metodista, que era da família dele. Enfim, ele era muito interessado no hinduísmo, no budismo, então em diversas religiões, né?
E aí resolve, então, experimentar cada vez nesse sentido. E ele se separa da Juanita, que era muçulmana, imagino que devia ter vários problemas, né, por essa questão religiosa, né? E ele, então, se casa com a Alice MacLeod, que depois vai ser a Alice Coltrane, que vai ser mais tarde pianista na banda dele, né? Então, ela também tinha esse mesmo interesse, gente, por religiões, também era musicista, ela era pianista e né? Então eles se entendem muito bem. E eles estavam já vivendo juntos, assim, e tem um livro do Oliver Kahn que conta toda a gravação desse álbum, A Love Supreme, que a Alice Coltrane conta que quando ele compôs essa obra, ele subiu para o sótão e ficou lá alguns dias, que ela não viu ele estava compondo. E quando ele desceu, assim, com o rosto iluminado, assim, se sentindo poderoso, ela disse que olhou para ele, viu como se fosse Moisés descendo com as tábuas da lei, né? Né? E aí ele compôs, então, essa obra, que é o Love Supreme, que é de louvor à divindade, né? A Deus, é um agradecimento a Deus, lembrando aquela época em que ele teve a overdose e tudo mais. E foi gravado em 64 e lançado em 65, que é esse álbum aqui, que em 2002 ele foi relançado numa edição especial, dupla, porque ele tocou apenas uma vez, como eu disse, né, essa obra ao vivo. Então tem o disco de estúdio, a versão ao vivo e as versões alternativas que foram cortadas do disco original. Que ele adorava chamar músicos novos, né, que ele estava interessado no avant-garde e outras, e no free jazz também. Então chamou o Arthur Shepp para tocar com ele, né? E aí, só que acabou não entrando no original. Depois, então, essa obra tem 4 movimentos e o quarto dele se chama Salmo, que então ele compôs um poema também, que é para ser recitado ao som desse quarto movimento, né? Aí aqui tem contando toda a história do tudo mais. É uma edição especial que saiu primeiro no Japão. Salmo dele. É um poema. Ele compôs o poema e daí compôs a música para se encaixar nesse poema. É a parte mais curta da obra, até tem quantos minutos? Acho que tem menos de 4 minutos. Aqui nessa edição ele está junto com o terceiro, mas é a parte mais curta, né, desse. E aí então, depois que ele lança essa obra, a crítica adora, né? O disco é reverenciado e tal, vende muito. E só que ele estava já querendo lançar coisas mais espiritualizadas, assim. E aí ele começa a se envolver cada vez mais com o free jazz do Ornette Coleman, do Albert Taylor. E de novo as pessoas começam a não entender muito qual é a dele, né? E aí muitos viram as costas para ele. Tá, eu vou acompanhar Coltrane até aqui, a partir daqui não. Então. E aí ele começa a chamar outros músicos e para da banda. Ele chama um outro baterista, que é o Rashid Ali. E aí então a banda agora tem 2 bateristas, né? Aquela bateção toda. O McCoy Tyner, que é o pianista, ele diz, mas eu não consigo nem ouvir eu tocando piano nisso aqui, e resolve sair da banda. Aí ele sai da banda. Aí ele chama então a Alice Coltrane, que é a esposa dele. E nisso também vem um outro saxofonista, que está vivo ainda, está com 85 anos, fez há poucas semanas, que é o Pharoah Sanders. E ele é o cara que dá continuidade à obra do Coltrane, dá para dizer assim. E aí eles tocavam os 2 sax tenor. Nessa época o Coltrane já estava abandonando o sax soprano. Aí então tinha os 2 tocando sax tenor. Era como se fosse as vozes na igreja, assim, né? Dos 2, um falando com o outro, e dissonante. O público pensava que eles estavam matando instrumentos, porque eles queriam chegar. O Coltrane tinha muito interesse em chegar ao registro altíssimo do instrumento, né? E aí a língua portuguesa engana um pouco. Eu vou explicar.
Por quê? Quando a gente fala em música e na física, né, no comprimento de ondas, alto significa agudo. Então, o altíssimo seria o mais agudo. A intensidade, o volume seria forte, né? Então, quando eu me refiro ao registro altíssimo, é o mais agudo. E aí, realmente, pensar que é um sax tenor, ele chegando ao registro altíssimo, imagina o Pavarotti dando um agudo de um soprano. Então, quer dizer, as pessoas não entenderam o que era aquilo. É como se ele estivesse fazendo um falsete no saxofone. Então, a banda tem essas alterações e tudo mais. Ele lança música cada vez mais espiritualizada, assim, fugindo do jazz mais tradicional. E em 67, no Japão, aí fazendo uma turnê mundial e tal, aí um jornalista pergunta para ele: então, Coltrane, quais são os seus planos para os próximos 5 anos? Aí ele diz assim: olha, a minha intenção é virar um santo. Né? Poderia ter dito tantas coisas, né? A minha intenção é seguir na música, inovando cada vez mais e tal, mas foi essa a resposta dele. E o mundo é surpreendido em 67 com a notícia da morte dele. Porque estava sofrendo de câncer de fígado e muitas pessoas não sabiam. O Miles Davis foi um que ficou atônito, né? Ele disse: mas eu nem sabia que o Coltrane estava doente, e muita gente não sabia mesmo. Então, ele faleceu em 67, com uma carreira meteórica, né? 12 anos de gravação só, influenciando gerações e gerações de músicos até hoje. E o curioso é que, então, depois que ele morre, ele começa a ser reverenciado. E aí, então, nos anos 70, algumas pessoas começam a dizer que ele era deonado e tudo mais, né? E aí tem uma igreja em São Francisco que é a igreja ortodoxa africana, que elevou ele, então, à condição de santo. Então, tem uma igreja em São Francisco, na Califórnia, que se chama a Igreja do Santo John William Coltrane. Então, de certo modo, ele conseguiu chegar, né, a essa condição de santo, né, que ele queria tanto. E ele foi influente, então, na religião, na música, enfim. Mas eu diria, com uma dica, assim, que quem quer acompanhar o que não foi mais o Coltrane, mas o que poderia ter sido o Coltrane adiante, se ele não tivesse morrido com apenas 40 anos, são os álbuns, principalmente dos anos 70, desse outro saxofonista que tocava com ele, que é o Pharoah Sanders, que faz uma música também envolvendo bastante sons religiosos, da espiritualidade, com o jazz, que tem discos maravilhosos. Tem um que é o The Creator Has a Master Plan. Aí tem uma outra canção que é bastante influenciada pela sonoridade do islamismo, que aí a canção é toda Umala, hey, hey, Umala, hey, hey, Umala. E aí tem composições que lembram bastante a música africana também, algumas com as percussões baianas também, enfim. E aí eles vão influenciando cada vez mais músicos, e hoje é muito difícil tu encontrar um músico de jazz que não use em algum momento essas Coltrane Chains que eu falei, ou que não tenha passado por alguma coisa que o Coltrane trouxe ao jazz. Então essa é uma explicação que eu queria dar a respeito desse homem santo, então justifica a minha vestimenta hoje com terno e gravata. E deixo aberto a quem quiser fazer comentários, falar alguma coisa, enfim, está aberto. Eu sei que o Joaquim assistiu o concerto do Coltrane, né? Então, gostaria que tu falasses, por favor. Mas vamos primeiro ouvir. Tá bom. Então, acho que eles querem te ouvir. Isso é muito interessante, porque eu gostaria de fazer umas outras observações. Por favor. Em primeiro lugar, como você falou, ele foi uma espécie de cometa, né? Agora, ele foi um cometa
aos 40, que já era um cometa meio... Ele morreu aos 40. Não, pois é, morreu aos 40. Aham. Foi um cometa que morreu aos 40. Já um pouco idoso, né? Porque se você considerar o Charlie Tá, Parker, 34. foi o grande mestre dele, 34. O próprio, o próprio saxofonista alto que o senhor mostrou, Eric Dolphy, O Eric Dolphy tinha 36. outro cometa, né? E aí, Mozart, né? 34, né? O que eu quero dizer é o seguinte, eu acho que tem certas pessoas que são uns possessos, né? que tem um prazo pequeno para dar um recado aqui na Terra, e eles dão esse recado de uma forma intensíssima, e aí se apagam, talvez por isso, pela intensidade do, né? O Coltrane é certamente o exemplo. interessante, né? É, Na imagem, o fogo saindo do saxofone, né? certamente um exemplo, né? Charlie Parker também, esses outros também, Mozart, o maior incendiário de todos, né? Em termos de música. Isso era uma primeira observação que eu gostaria de fazer. Segunda observação é o seguinte, o Coltrane, como você disse, de 9 entre músicos de jazz, é hoje, sem dúvida nenhuma, o de maior influência. É um cara incrível, que eu acho que a gente conversou outro dia aqui, ele influencia pianistas, Sim. né? As mudanças harmônicas dele e de escala, você vê no próprio McCoy Tyner, mas outros também, o Herbie Hancock, Sim. que você mostrou, todos eles fazem escalas Coltrane. Qual é o outro pianista conhecido? Tem um que também influencia, acho que o público hoje não percebe muito, mas é muito importante para os músicos, é o Horace Silver. Não, o Horace Silver não tem nem dúvida. Né? Não tem Que, nem dúvida, mas ele é mais antigo, né? O Horace Silver é mais antigo que o Coltrane. o Horace Silver começa também, ó, ele grava com o Jazz Messengers em 55, não é tão diferente assim. Não, mas um pouco mais antigo. O Coltrane começa por aí, começa em 55. A carreira do Coltrane dá para dizer que começa em 59. E o Horace Silver já vinha tocando nos anos 50, mas quando ele Jazz Messengers e o Art Blakey é 55, e a partir daí ele vai, né? Só que o Horace Silver viveu mais, né? Eu queria mostrar depois, o Horace Silver é um cara incrível. Mas, então é isso. Agora, além disso, o que eu gostaria de dizer, ainda um pouco nessa linha, de que todo mundo hoje em dia, jazz moderno, é influenciado, direto ou indiretamente, pelo Coltrane, o que é muito bom. Sim. É que, um pouco como acontecia, né, com outras figuras do jazz, por exemplo, o Paul Gonsalves, o Jim Kelly, o Charlie Rouse, Com o Monk. essas pessoas crescem com a figura. Né? O McCoy Tyner e o Elvin Jones estão aqui no auge Sim. da sua carreira. Eles continuaram depois. O Elvin Jones tem bom. Mas muitas vezes regravando as canções do período com o Coltrane. Exatamente. Que aqui é o auge. Até o Elvin Jones tem uma versão gravada no Japão do I Love Supreme. Então você vê que essas pessoas, esses cometas, né, como diz o Coltrane, eles fazem que as coisas fiquem excelentes. Né? Que as outras pessoas subam. No caso do McCoy Tyner, Elvin Jones, o Jimmy Garrison, eu não sei, você conhece melhor, mas o Elvin Jones certamente. O Jimmy Garrison foi o único que ficou do quarteto clássico quando teve todas aquelas mudanças e tal, porque os outros saíram, né? Agora, indo ao ponto que você mencionou, é o seguinte, também tem que ver com isso. O John Coltrane ele era de tal maneira eletrizante, ele era um para-raio, digamos assim, tão intenso, que além de gerar influência positivíssima e muito avançada nos músicos e tudo mais, ele também tinha um lado que desagradava
desagradava a audiência. Os franceses, nessa época que ele tocou ali na Bélgica, ele passou por Paris. E por coincidência eu estava em Paris e fui assisti-lo na Salle Pleyel. E o que aconteceu foi incrível. O repertório era um pouco Uhum. a gente viu aqui. Mas no final o público não gostou e começou a vaiar. Entendeu? Porque francês tem um pouco de mania de saber das coisas melhor que os outros. Sabe? Então o Coltrane era o máximo do máximo, né? Mas o francês não achava isso. Então, ele foi vaiado certamente. Teve algumas Mas vozes me ali. impressionou. Aham. Porque eu me lembro muito claramente do My Favorite Things, Uhum. do saxofone Soprano. soprano. E ele, obviamente, tocou outras coisas. Agora, ao ver aqui o que ele fez, por exemplo, naquele primeiro número, só com a bateria, na Bélgica, talvez ele tenha feito algo semelhante em Paris. E ao fazer isso, ninguém entendeu, não gostaram. Né? É a reconstituição que eu faço hoje. Eu era um admirador incondicional. Na época eu tinha 21 anos. No Coltrane e só aplaudi, mas fiquei impressionado, porque tinha essas vaias. O avant-garde, que era esse gênero que ele estava abraçando nessa época, dividiu muito, né, o público. E é tanto que a Downbeat, né, o crítico da Downbeat, né, disse que chamar de anti-jazz, né? Aquele número, acho que foi um número na Bélgica, né? Só ele com a bateria, ele teve ali realmente um episódio. Né? Não muito fácil de entender, inclusive para nós. Né? Era um cara realmente fora de série. E o interessante é que ele queria que cada apresentação fosse única. Né? E aí isso tem muito a ver com o free jazz mesmo, né? Que é bastante influenciado e tal pelo Ornette Coleman, que cada músico tocava queria ali na hora, e uma hora eles se encontravam e depois não se encontravam mais. E o Coltrane estava interessado nisso também. Aconteceu Sim. com o Eric Dolphy, que é um excelente 36 anos. Com 36 anos ele morreu. Coltrane com 40, Clifford Brown com 25, então quer dizer, tem muitos músicos muito bons, né, que acabaram se... O Lee Morgan viveu um pouco mais, né? O Lee Morgan foi assassinado pela esposa, enfim, né, tem coisas assim, mas... Enfim, é o universo do jazz, né? Tem várias e várias histórias, isso que é bom de contar também, né? Como eu digo, eu não sou músico, mas eu adoro música, né? Então, mas o jazz tem histórias fantásticas, né? Então, cada músico que eu venho apresentar e tal é uma satisfação, assim, né? Como escritor também, né? Poder entender melhor o universo dessas pessoas e tal, que inspiram tanto.